E aí, historiadores? Hoje no primeiro vídeo do canal, iremos falar sobre o mundo extraordinário da Grécia Antiga. Então, se aconchegue direitinho aí, não esquece de deixar o like se gostar do vídeo e se inscrever no canal ativando o sininho de notificação, beleza? Então, vamos pro vídeo. Bem, como o assunto de Grécia Antiga é muito extenso, eu decidi separar o conteúdo completo em 3 vídeos. Nesse, irei contar a origem, o estruturamento e o avanço da famosa civilização grega. Quando falamos da civilização grega, é errado pensar que foi um único povo que chegou ali e pronto, começou a Grécia. Na verdade, a civilização grega é a junção de vários outros povos que acabaram se misturando. E na verdade esses povos não eram nem conhecidos como gregos. É o quê? Sim, não existia esse nome ainda. Eles se conheciam como helenos. E a Grécia era conhecida como Hélade. A Grécia viveu 5 períodos em seu todo. O período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. No período homérico, primeiramente veio com os povos minoicas, ou mais conhecidos como cretenses, pois viviam em uma ilhazinha chamada Creta. E o outro povo era os micênicos, mais conhecidos como os aqueus, povos esses que eram indo-europeus, que vieram de lá. Esses aqueus viram que o povo de Creta eram os pica das galáxias da época, porque eles dominavam todos os povos daquela região. Mas aí, um dia, eles iniciaram um ataque e conseguiram se sobressair e venceram os cretenses. Daí eles se ligaram que eles não eram qualquer povinho não, e a partir disso houve a junção das culturas entre esses dois povos, que ficou conhecida como Creto-Micênica. Ao passar do tempo, foram chegando mais 2 povos diferentes, os jônicos e os eólios. Eles chegaram de boa, se reuniram com a rapaziada lá, marcaram aquele pebol, marcavam aquele churrasco com os brod lá. Ou seja, eles eram muito unidos. Tanto é que aconteceu uma treta muito insana da época, que ficou conhecida como a Grande Guerra de Troia, que diz que o povo grego tentou invadir a fortaleza de Troia, mas não conseguiu penetrar as defesas de lá. E então tiveram uma brilhante ideia de construir um cavalo enorme de madeira de presente para os troianos, que, iludidos, receberam o presente dos gregos. E então, à noite, quando os soldados todos estavam dormindo, alguns soldadinhos da Grécia, que estavam escondidos no cavalo, saíram de dentro de lá e então abriram os portões da fortaleza, deixando o exército grego entrar e acabar com toda aquela cidade. Acabar não, dominar. Esse é o termo certo. Foi um bagulho insano, mano. Foi um bagulho doido, contado por Homero. Mas ele escreveu essa história 400 anos depois desse acontecimento. Ele foi uma figura muito interessante e muito importante também. Tanto é que os 2 períodos fazem referência a ele. Pois antes de Homero, a sociedade era diferente de quando ele começou a elaborar suas obras, a Ilíada e a Odisseia. Então tava tudo numa boa entre esses povos e tal, vivendo em harmonia, paz e amor. Mas aí aconteceu uma coisa que eles não previam. Um 4º povo chegou nas terras dos gregos. Mas esse povo não era qualquer um não. Eram povos nômades guerreiros que viviam de saques e de dominação de outros povos. Povo esse conhecido como os temíveis Dórios. E o povo grego ficou desesperado, mano. Eles não sabiam o que fazer. Até porque eles tinham uma desvantagem muito grande. Os Dórios poderiam até ser povos nômades, mas eles tinham dominado o ferro. E com essa vantagem do ferro sobre o povo grego, que utilizava ainda materiais de bronze, eles conseguiram dominar toda a Hélade. Esse acontecimento marcou o fim da Era Pré-Homérica e se iniciou a Era Homérica.
várias coisas começaram a mudar depois disso. As cidades gregas que estavam lá começaram a investir mais em defesa do que em seus grandes palácios e arquiteturas gigantescas. O que adianta você construir uma arquitetura tão grande se depois ela pode ser atacada e destruída? E então eles começaram a raciocinar sobre isso, a fazer estruturas mais simples, a focar nas defesas da cidade. E também ocorreu uma redução gigantesca na população grega, pois eles não conseguiam viver com os dórios. E começaram a ir para outros locais, especialmente na região onde hoje é conhecida como a Turquia. E isso foi muito bom para a Grécia, mas isso aí eu vou contar no próximo vídeo. Esse período ficou conhecido como Primeira Diáspora. Os povos restantes que ficaram ali mesmo tiveram que se acostumar com os dórios. Eles davam pequenas partes de terra e deixavam eles lá. A lei deles era assim: você ficava aí e não se envolvia comigo, senão eu vou te matar. É tipo isso. Então, esses povinhos começaram a se organizar um a um em diferentes localidades da Hélade, que ficaram conhecidas como Genos. E lá começou a surgir algo foda. Como eles não tinham muitas condições, os povos ali viviam de forma igualitária. Dividiam tudo. Eles dividiam tudo porque já não tinham muitas coisas mesmo. Então, tinha que ter essa igualdade. Essa ideia de divisão de tudo e de igualdade surgiu aí. Não é como hoje, onde as pessoas acham que veio do comunismo e blá blá blá. Então esses povos viviam assim e acabaram conseguindo se desenvolver do jeito que dava. Mas com isso, acabou que a população começou a crescer. E crescer, e crescer, e saiu do controle. E chegou um momento que já não tinha suprimento para todos. Aí, meu parceiro, ferrou. Eles tinham que se organizar de outra forma. E aí, surgiu uma ideia que até hoje é utilizada por nós. Que é a famosa privatização. Sim, velho. Isso veio deles também. E hoje a gente ainda a usa. A partir desse momento, você pode perceber que a civilização grega começou a mudar pouco a pouco. Os Genos começaram a evoluir, começaram a crescer. E então surge a privatização, que é essa ideia de isso aqui é seu, não, isso aqui é meu, essa comida aqui é minha, isso aqui é teu, o que sobrar é teu, é tipo isso. Isso é a privatização. E também, eles acabaram dividindo a sociedade entre os mais velhos, que tinham mais direitos às coisas como bebida, comida e etc. E os mais novos que ficaram com o que sobrava, porque não tinha outra opção. E com isso, cara, muitos gregos acabaram se ferrando nesse processo, porque eles não tinham mais condições de sobreviver ali. Tinham tirado o pouco que eles já tinham. E então, esse período, como na primeira diáspora, aconteceu a mesma coisa, pois os que não tinham tantas condições nesses Genos, que não possuíam tantas propriedades privadas, acabaram saindo de suas terras. E esse período ficou denominado como a segunda diáspora. Mas diferentemente da primeira, dessa vez, esses povos foram para vários e vários locais distintos. Locais esses bons na plantação e outros fatores agradáveis. E se distribuíram para locais como a atual Itália e várias outras. Engraçado que nesse mesmo período foi fundado Roma. Sim, o Império Romano começou dentro desse período, cara. Ou seja, a criação de Roma tem um pezinho grego envolvido ali. E esses caras se deram muito bem nessas terras. E como tinham contato com seus parentes nas antigas cidades gregas, os Genos, eles acabaram fazendo comércio dentre eles, aumentando muito a influência comercial da Grécia, que fortificou todos os Genos, que já não era mais Geno. As cidades começaram a evoluir e crescer num ritmo insano. Além da privatização, que alavancou nesse período, foi criado outro conceito muito famoso hoje em dia: os lugares públicos. Sim, também foi criado nessa época. Mas diferentemente de hoje, esse negócio de público era limitado apenas para quem fazia realmente parte daquele local, que já não eram mais Geno. Porque o Geno, diferentemente de uma cidade-estado, eles não possuem classes sociais,
não possuem conceito de privatização, nem de lugar público assim. Por isso que eles não eram mais guenos e acabaram passando para cidades-estado, ou então polis, como você preferir. E ainda tinha esse conceito mudado de proteção, porque antigamente eles só protegiam o palácio, só o líder lá, o líder, era protegido. Mas agora não, mano, não é mais assim. Agora a cidade é protegida. E assim começa a história das famosas polis do mundo grego. Existiam várias polis espalhadas, mas as principais eram Esparta e Atenas, que serão abordados no próximo vídeo. E com isso, acabou se encerrando o período homérico e se chegou ao período arcaico. Mas Davi, por que você nunca fala país grego? Simples, Manolo. Um país é algo muito organizado, suas fronteiras são muito delimitadas. E na Hélade era um bagulho muito tosco, mano, porque de um lado tu vê montanhas e do outro tu vê o mar. Daí os povos tinham que morar em suas respectivas regiões, cara, porque não faz sentido, mano, você ir visitar um estado toda hora que fica em outro lado de uma montanha. Já pensou? Não dava. Mas Davi, por que tu chama de mundo grego? Simples, Manolo. Eles podiam morar distantes um do outro, mas presta atenção. Eles falavam a mesma língua e apresentavam costumes muito parecidos. Por isso, foram denominados gregos. E então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Essa aqui foi a primeira parte da Grécia Antiga. Ainda vai ter o segundo vídeo, onde eu vou falar mais sobre as polis de Esparta e de Atenas. E vocês vão gostar muito, eu tenho certeza disso. Bom, é isso. Valeu e fui!